Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É isso mesmo que você viu aí no título e também na thumb. O anticristo não dominará todas as nações do mundo. O anticristo não conseguirá marcar todas as pessoas que ficarão aqui nessa terra após o arrebatamento. Por incrível que pareça, existem algumas pessoas que estão dando ao anticristo, bem dizer, a onipotência. Estão acreditando que nesses 7 anos ele terá todo o poder. Não, ele terá permissões nesses 7 anos. E saiba você, ele não conseguirá dominar todas as nações do mundo. Ele não conseguirá marcar todos os povos do mundo na testa ou na mão. E além do mais, o anticristo, ele terá fortes oposições. E saiba você que dentre muitas nações que ele não conseguirá dominar, o Brasil pode muito bem ser uma dessas nações que o anticristo não conseguirá ter o domínio total. Ele terá um amplo domínio, ele terá um grande poder, mas não todo o poder sobre a face da terra. Não dominará todas as nações, não conseguirá marcar todos os povos que ficarem aqui mesmo após o arrebatamento. E eu vou falar sobre isso e vou te trazer a prova dentro da Bíblia. Existem muitas pessoas dando muito poder para o anticristo, achando que ele vai chegar aqui nessa terra e vai ser o todo-poderoso, vai ter todo o domínio e todo o controle. E não é dessa maneira. Ainda após o arrebatamento, o domínio de tudo continua nas mãos de Jesus. E é sobre isso que você vai saber hoje. É a informação que eu vou te trazer hoje, tudo embasado na palavra de Deus. Não saia daí, fique até o final que hoje é emocionante o tema. Roda a vinheta, diretor! Pois bem, aqui estou eu de volta e antes de entrarmos aqui na matéria, no tema, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal. E também te peço, nós estamos sofrendo algumas perseguições aqui nesse canal, nesta plataforma, e eu te peço, em nome de Jesus, se inscreva no meu canal secundário. Aqui, no primeiro comentário afixado, está o link do meu novo canal secundário, Libertação na Palavra. Todos os dias, às 15 horas, eu oro por 10 minutos e trago uma palavra também de 10 minutos de cura e de libertação. Não perca, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like, o seu joinha, me siga no Instagram. Todos os dias eu coloco lá mensagem de 3 a 4 minutos que edificarão a sua vida. Amém? Vamos então aqui agora à matéria. Muitas pessoas têm dado muito poder para o anticristo. Muitas pessoas têm colocado o anticristo quase que como onipotente. E por não ler Bíblia, por não estudar Bíblia, muitas pessoas acreditam que ele vai dominar tudo e todos após o arrebatamento. E não será desta maneira. E nós vamos explicar isso claramente, seguindo passo a passo. Então vamos lá. Acontece o arrebatamento da igreja. Isto inicia-se, vamos ver aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha o que diz a palavra de Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui que aqui é o start para o arrebatamento. Toca a última trombeta, acontece esses dois fatos. Eu ainda posso enriquecer esta fala minha, trazendo aqui uma leitura de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Diz assim:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vimos aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, toca a última trombeta, desencadeia tudo isso que eu li aqui na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 17. Então, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. A partir daí, então, nós vamos agora tratar com o que acontece aqui na terra, quando as pessoas estão dando todo o poder para o anticristo. E existem pessoas que não sabem e acreditam que ele vai dominar tudo e todos. E não é bem dessa forma. Então vamos explicar aqui detalhadamente. Então a igreja foi arrebatada. Vai ficar aqui 3 grupos de pessoas. Quais são esses grupos de pessoas? O primeiro grupo de pessoas são aqueles que não vão aceitar a marca da besta e vão ser mortos. Não vão aceitar a marca da besta e serão mortos. Onde a Bíblia fala deles? Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Vamos ler então sobre esse primeiro grupo dos 3 que ficarão aqui após o arrebatamento. Então vamos lá. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e forças ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então aqui está falando agora do primeiro grupo de pessoas que ficou aqui na terra. Quem são eles? São os mártires. Note só um detalhe, esses daqui, eles são diferentes dos salvos da igreja. Nós, os salvos da igreja, ao chegarmos lá, receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome escrito nelas. E os mártires? Os mártires receberão palmas nas suas mãos. E eles aqui estão de vestes brancas e o próprio ancião pergunta para João se ele sabia quem que era. E ele mesmo dá a informação para João que eles são os que vieram da grande tribulação. Então, posto isso, nós eliminamos já o primeiro grupo de pessoas que ficou aqui após o arrebatamento. Foram pessoas que morreram, foram mortos e entraram salvos como mártires. Amém? Posto isso agora, nós temos agora um segundo grupo de pessoas que vai ficar aqui. E quem são esses segundo grupo de pessoas? São os que vão aceitar a marca da besta. São os que vão aceitar o domínio e o governo
do anticristo. E como todos nós sabemos, os que receberem a marca na mão ou na testa, esses já perderam a salvação, esses posteriormente serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. Então agora nós já eliminamos o segundo grupo. O primeiro grupo então é os mártires, os que não vão aceitar a marca da besta e serão mortos e entrarão nos céus como mártires. O segundo grupo é o que vai aceitar a marca da besta e já estão condenados ao fogo eterno. Agora existe o terceiro grupo, que é o seguinte: eles não vão aceitar a marca da besta, não se submeterão ao domínio da besta e também não serão mortos. Não serão mortos. E são muita gente. É muito povo. É muita gente. Eu vou começar aqui, então, traçando para vocês aqui o primeiro. E é nação, tá? Eu estou falando de nações. Para provar para vocês que o anticristo não dominará todas as nações. No caso de Israel, como nós sabemos, ele fará um concerto de 7 anos. E na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse concerto, essa aliança, e vai cometer o quê? A abominação da desolação, que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que foi também citado por Jesus em Mateus, capítulo 24. Isso acontece exatamente na metade dos 7 anos. 3 anos e meio acontece a abominação da desolação. Aí então nós vamos ver o que vai acontecer. A primeira nação que não vai se submeter ao domínio do anticristo, a primeira nação que não vai aceitar a marca da besta, a primeira nação que vai se rebelar contra o anticristo. Quem é? É o próprio Israel, a própria nação de Israel. Isso aqui está narrado em Apocalipse capítulo 12, na história da mulher e o dragão. A mulher que é perseguida e foge para o deserto. Para deixar claro, eu vou ler apenas o verso 6. Depois vocês podem ler contextualizado. Não estou fazendo doutrina fora de contexto. Da Apocalipse capítulo 12, versículo de número 6. Olha o que diz. E a mulher fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto quando? Assim que ele quebrou a aliança, assim que ele cometeu a abominação no terceiro templo. Eles então não vão aceitar, eles então não vão se colocar debaixo do jugo do anticristo, vão se levantar contra o anticristo e vão fugir para o deserto. Diz aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. O próprio Deus vai preparar um lugar de fuga para Israel quando acontecer a abominação da desolação. Eles vão fugir para o deserto, assim como Deus sustentou a nação de Israel por 40 anos no deserto. Agora Deus vai sustentar a nação de Israel por 3 anos e meio no deserto, até concluir os 7 anos. Vamos ler aqui de novo, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quantos que é 1260 dias? 3 anos e meio. Em outras versões fala 42 meses. Mas aqui nós vamos falar que é o quê? É os 3 anos e meio restante da grande tribulação. Então Israel é a primeira nação que não se submete. Só que Israel vai fugir para o deserto sem estar marcado pela besta. E Deus ainda lhes dará a porta de escape, Deus lhe dará a fuga e os sustentará por 3 anos e meio no deserto de maneira milagrosa. É óbvio que eles vão passar por períodos terríveis nesses 3 anos e meio, mas estarão ali sem aceitar a marca da besta, sem se submeter ao domínio e ao jugo do anticristo. Posto isso, nós vamos mostrar para vocês aqui que existem também mais povos e nações que o anticristo não vai conseguir submeter ao seu jugo. Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 41. Daniel, capítulo 11, 41. O que diz a palavra de Deus? E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Olha só. E entrará também na terra gloriosa. Está falando aqui dele, do anticristo. E muitos países serão derribados, mas, olha só, mas escaparão das suas mãos
estes: Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Aqui está falando de 3 povos, aqui está falando de 3 nações, e por incrível que pareça, essas 3 nações que está sendo citada aqui são parentes de Israel. Quando fala aqui de Edom, está falando dos descendentes de Esaú. Eles são irmãos de Israel, eles são irmãos dos judeus, e eles então também não se submeterão ao domínio do anticristo. Também fala de Moabe. Quem são Moabe? Moabe, os moabitas, eles são primos dos judeus. Os moabitas, eles são uma nação formada de Ló com a sua filha mais velha. Formou-se os moabitas, e eles são primos dos judeus. Eles também não se submeterão. E depois também os filhos de Amon. Quem são Amon? Amon são os descendentes do filho de Ló com a sua filha mais nova. Ló com sua filha mais nova gerou os amonitas. Então aqui fala de 3 povos e 3 nações que também não se submeterão no domínio e no governo do anticristo, e vão se levantar e vão se rebelar e não vão aceitar também a marca. Está dizendo aqui, quem são hoje os edonitas, os moabitas e os de Amon? A maior parte deles se dispersaram, mas todos eles estão ali localizados nas imediações de Israel. São todos ali fronteiriços com Israel, né? Por exemplo, aqui você vê Edom, Moabe e os de Amon. Todos eles estão ali entre a Transjordânia, a própria Jordânia e os árabes. São todas pessoas dali que vão estar ali, mas não vão aceitar. Então veja bem, o anticristo vai estar com o seu controle ali, em Jerusalém, e já vai ter toda essa rebelião contra ele nesse período, naquele local. Como vocês estão vendo, a vida não será fácil para o anticristo. Nós já temos aí então 6 nações, 6 povos. Primeiro Israel, depois nós temos os edonitas, os moabitas, os amonitas, e também agora se levanta contra ele o rei do sul e o rei do norte. E é citado também aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 40. Olha o que diz aqui. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Então, nós já vemos aqui 6 povos, 6 nações, 6 lideranças de países, de nações que não se submetem ao governo, ao reino do anticristo, e também não aceita a sua marca, não aceita a sua imposição, o seu domínio. Então preste bem atenção que ele não terá todo o poder que o povo está dando para ele. Ele não terá todo o domínio que muitas pessoas estão passando para ele. E além dessas nações que eu já citei, a palavra de Deus também aponta que egípcios estarão no milênio. Eu vou mostrar aqui para vocês. Zacarias, capítulo 14, versículo de número 18. Nós vamos ver aqui, isso aqui está falando do milênio. Nós vamos ver no milênio egípcios que também não se submeteram. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 14, versículo 18. E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Por quê? Porque no milênio, todas as nações deverão subir para Jerusalém para prestar a festa das cabanas, para aprender com o Senhor, para o adorar, para o exaltar, para bem dizer, para cultuar. E diz que as nações que não subir, virão sobre eles algumas consequências. E cita aqui os egípcios. Então a palavra de Deus está me mostrando egípcios também no milênio. Então fica aí claro que o anticristo não terá todo esse poder que estão dando para ele. Nós ensinamos bem. Quem está fazendo lá o nosso curso sabe muito bem disso que eu vou falar aqui agora. Na realidade, o anticristo, ele receberá o poder sobre algumas nações, mais precisamente 10 blocos de nações. 10 blocos de nações. Olha o que diz aqui a palavra de Deus.
no capítulo 13, né? Capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta e o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Preste bem atenção. Aqui, nós vamos ver aqui falando sobre o quê? 10 chifres. E os 10 chifres, a palavra de Deus diz que são o quê? 10 reinos. 10 reis. E esses 10 reinos, esses 10 reis, que eu também costumo apresentar lá no nosso curso como 10 blocos, porque nós não podemos falar precisamente, geograficamente, sendo como que uma nação específica, mas falam de 10 reinos, falam de 10 reis, e esses 10 sim entregarão todo esse poder. Então ele iniciará o seu domínio, o seu intento de dominar toda a terra a partir desses 10 blocos, que podem ser de fato 10 grandes nações, ou que podem ser conglomerados, blocos como nós vemos hoje, o Mercosul, os tigres asiáticos, o mercado comum europeu e coisas do gênero. Então, nós vamos ver aqui que, na realidade, o que a Bíblia deixa bem claro é que ele terá poder e domínio sobre 10 reinos que serão entregues por 10 reis que, inclusive, já sabiam que estavam ali preparados para entregar nesse momento. Então comece a entender uma coisa, que o anticristo não terá todo esse domínio e todo esse poder que estão lhe dando. Ele estará sob o domínio e o controle de Jesus, e ele fará somente aquilo que Deus permitir. Por isso, não temos que temer. Agora, é lógico, não estou falando isso para você abusar da bondade de Deus e achar que você vai se sair bem ficando aí para a grande tribulação. Não entre por esse caminho. Temos que nos preparar, temos que nos prevenir hoje. Temos que estar preparados para se encontrar com Jesus como se fosse acontecer o arrebatamento hoje, porque nós não sabemos se teremos as condições e as capacidades de vencer toda essa tribulação, toda essa perseguição e ainda mais todos os juízos de Deus que cairão sobre a terra neste momento. Posto isso, o que ocorre? Acontece então no final a batalha do Armagedon. E na batalha do Armagedon, Jesus com a igreja desce. Jesus com a igreja agora desce, porque terminou 7 anos. Desce, ele pisa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende ao meio. Ali é travado uma grande batalha. Essa batalha foi grande, mas acreditamos que foi de um dia apenas, porque ali Jesus aniquila a besta e o falso profeta. Já lança os dois lá no lago de fogo. E depois ele acaba, ele fulmina também com todos os exércitos que estavam ali. Dentre os exércitos que estavam ali, a Bíblia narra que o anticristo conseguirá levantar um exército de 200 milhões de soldados para levar em direção à Terra Santa, né? Então vai haver uma mortandade grande. Só que tem uma coisa, nós precisamos entender que toda essa mortandade é ali nas imediações da Batalha do Armagedon. Olha a distância que o Brasil está de Jerusalém. Olha a distância que outros países aqui da América do Sul estão de Jerusalém, está daquela região. Então, fica claro que na Batalha do Armagedon não será aniquilado todas as vidas do planeta. Não morrerão todas as pessoas da Batalha do Armagedon. Morrerão todos os que estiverem envolvidos ali, naquela batalha. Ali sim, todos serão fulminados pelo poder de Jesus. Porém, as nações que estão distantes
Muitas dessas nações, o anticristo não conseguiu ter domínio sobre ela. Ele não conseguiu emplacar tudo o que ele queria. Então vai ter muitas pessoas. Então após a batalha do Armagedon, vai ter muita gente, muitos povos por aí ainda, que estarão vivos, mesmo após a batalha do Armagedon. E aí forma-se então um grupo enorme de pessoas que nem recebeu a marca da besta e também não morreu nesse período aí. E essas pessoas, eles entrarão pelo milênio. Por que eles entrarão pelo milênio? Porque no milênio haverá duas categorias de seres aqui na Terra. Nós, os que estaremos com o corpo glorificado, a gente já não se casa mais, a gente já não se reproduz mais. Nós teremos um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus. Porém, no milênio, fala-se o quê? De casamento, de filhos que vão nascer, de jovens, fala de tudo isso. As pessoas continuarão. E são pessoas, são seres humanos normais, são seres humanos comuns que entrarão pelo milênio. De onde viriam essas pessoas? Se todos tivessem morrido, se todo o planeta fosse aniquilado na batalha do Armagedon, quem iniciaria aqui como os que estivessem debaixo do reinado de Jesus? Quem nós, como igreja, junto com Jesus, iríamos governar se acabasse tudo? No milênio, vai ter aqui carros, aviões, vai ter empresas, indústrias, vai ter fazendas, vai ter plantações, vai ter tudo, vai ser igualzinho. Só que nós estaremos nesse período governando com um corpo glorificado. Seres humanos comuns. Por quê? Se a Bíblia está falando que vai ter casamento, que vai ter filhos, que vão gerar filhos, que uma pessoa que morrer com 100 anos nessa época vai ser considerada uma pessoa amaldiçoada, que morreu jovem demais. As pessoas nesse período vão viver 200, 300 anos. Você está entendendo? Então o que ocorre? O anticristo não vai conseguir marcar todo mundo. Vão entrar pessoas comuns no milênio, pessoas de carne e osso, pessoas que vão se casar, pessoas que vão ter filhos, pessoas que vão ter netos, pessoas que vão morrer. Pessoas com corpo normal. E de onde vêm essas pessoas? Se acabou tudo na batalha do Armagedon, ou se o anticristo conseguiu ceifar todos, entraria o milênio totalmente com pessoas com corpo glorificado? Não. Os que têm corpo glorificado, que serão a igreja que foi arrebatado, esses governarão com Cristo como autoridade, com o poder desse governo. Nós governaremos quem? Pessoas, seres humanos comuns, de carne e osso. Você está entendendo? Aí, se você quiser aprender mais sobre isso, faça meu curso de escatologia. Aqui eu ensino tudo sobre isso. Você vai aprender como que será a natureza de cada um dos seres glorificados, que somos nós a igreja. A nossa função, as nossas atividades. Você vai entender o porquê dos galardões. Você vai aprender que cada um terá autoridade e poder diferenciado nesse governo de Cristo. Então, em nome de Jesus, quer aprender? Faça esse curso de escatologia e pare de dar todo esse poder para o anticristo. Ele não tem todo esse poder, ele não vai dominar todas as nações do mundo. E o Brasil pode muito bem ser uma dessas nações que ele não consiga dominar. Uma nação que não se subjugue ao domínio do anticristo. O Brasil pode ser, não estou dizendo que será, mas pode. Assim como Edom, assim como Moabe, assim como Amon. Você está entendendo? Só Israel que é um caso à parte. Israel, o próprio Deus vai levá-los para o deserto e ali os protegerá por 3 anos e meio. Mas muitas das as nações que estarão aqui não terão influência e não se subjugarão ao governo do anticristo. E eu creio que o Brasil pode muito bem ser uma dessas nações. Mas não estaremos isentos, os que estiverem aqui não estarão isentos de dificuldades, de dias difíceis e de tribulação. Então, faça esse curso de escatologia para você aprender e entender todo esse mistério. Amém? E mais uma vez eu te peço, se inscreve aqui, ó. Se inscreve no meu novo canal, Libertação na Palavra, e me ajuda em nome de Jesus, meus irmãos. Estão nos perseguindo aqui, eu preciso da sua ajuda. Terminou esse vídeo? Se inscreve no meu canal novo aqui, o secundário, Libertação na Palavra. Está fixado aqui no primeiro comentário. Amém? Um beijo no seu coração. E nós vamos continuar
te ensinando mais a respeito disso. E vamos parar de dar ibope para o anticristo. Ele não tem todo o poder, ele é limitado. E é limitado pelo meu Jesus, pelo teu Jesus, que está sob o comando de toda a história da humanidade. Amém? Um beijo no teu coração.